Nós temos o costume na nossa igreja de usar a versão NVI, Nova Versão Internacional. Recomendo você comprar essa versão também, porque é uma compreensão muito esclarecedora das Escrituras, e é o texto que a gente vai usar aqui no nosso telão. Diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Versículo 13. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota sobre o balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para Deus, as ilhas não passam de um grão. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, e nem os animais lhe bastariam como holocausto. Versículo 17: diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Versículo 18, olha que poderoso: a quem vocês compararão Deus? Como poderão? Agora abre o versículo 25, por gentileza, e a gente encerra, versículo 25 e 26. Olha isso. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Versículo 26. Isso aqui é poderoso, eu quero que todos leiam juntos agora comigo no 3. 1, 2, 3. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas Quero que você faça uma gentileza antes de se assentar. Olha para o teu irmão e diga assim: esse é o Deus que você serve. Se assente. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o tema a grandeza de Deus. Diga comigo: a grandeza de Deus. Meus irmãos, quando a gente lê esse texto, é como esse texto de Isaías 40 fosse mais ou menos um resumo da grandeza de Deus. E é tão poderoso quando a gente lê esse texto e a gente vê que é um Deus que mede os céus com palmos. É um Deus que pega as águas do oceano com a concha das mãos. É um Deus que chama as estrelas pelo nome sem sequer esquecer o nome de nenhuma delas. Eu queria fazer um pedido, não sei se vai ser possível, quero pegar vocês de surpresa para ver se vocês estão espertos. Você vai pegar o YouTube agora e você vai colocar um vídeo Fator Reverência. Fator Reverência, vai aparecer um chinês lá, e quando estiver no ponto, você vai pôr para mim aqui, eu quero passar para a igreja. Fator Reverência no YouTube, tá bom? Então, esse Deus que a gente lê aqui em Isaías 40 é um Deus grandioso, é um Deus poderoso, é um Deus que a Bíblia diz que Ele pega as águas do oceano. Irmão, quem já foi para a praia alguma vez aqui? A primeira vez que você foi para a praia, qual foi o impacto que você teve quando você olhou para aquela imensidão de água? Você fala assim: meu Deus, se não existe um Deus, então quem criou tudo isso? Sim ou não?
A Bíblia diz que ele não pega só aquela água da praia, ele pega a água de todos os oceanos da terra e ele coloca na concha da mão. A Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo nome, sem se esquecer o nome de nenhuma delas. Diz que as florestas do Líbano não seriam suficiente a madeira que existe para queimar o incenso, para queimar as ofertas diante do altar, e nem os animais que existem, de um Deus tão grande. Então eu fico olhando para isso, e aqui parece que a gente está falando de um Deus que quer ver os seus filhos, sendo Ele tão grande, com uma vida desprezível, sendo um Deus tão poderoso, vendo os seus filhos mendigando pão, sendo um Deus tão poderoso, vendo seus filhos tristes, vendo seus filhos angustiados, vendo seus filhos na pobreza, vendo seus filhos na desgraça. Parece razoável para você imaginar a grandeza de um Deus desse, olhando para mim e para você, e não se movendo em nosso favor, não trabalhando junto conosco para que a gente possa viver uma vida tão grande quanto Ele é grande. Parece que ao ler isso aqui, um Deus tão grande quer que você tenha uma vida tão pequena? Sim ou não? É claro que não. Quando a gente olha, querido, aí você entende por que aqui na DAP a gente fala dessa indignação, dessa revolta. Aí você entende o espírito do seu pastor, do seu bispo. Porque se você tiver um pouquinho, um mínimo de inteligência, quando você lê a palavra de Deus, você diz: o meu Deus é tão grande, o meu Deus é tão poderoso, como que eu posso viver uma vida na tristeza profunda, na angústia, na depressão, na miséria, contando moeda, vivendo infeliz no casamento, se eu tenho um Deus tão grande, tão poderoso, que me chama de filho? Como que eu posso viver uma vida dessa maneira? Então por isso que a gente se indigna, por isso que nós temos uma revolta. E aqui você vai entender que quando nós olhamos para a grandeza de Deus, a revolta que nasce dentro do nosso coração não é uma revolta contra as pessoas, não é uma revolta contra um sistema de um governo, mas é uma revolta contra a situação que muitas pessoas estão vivendo. Quem já passou pela rua e viu um morador de rua, viu uma injustiça, um homem batendo uma mulher, e aquilo te causa uma revolta? Quem já viu? Quem já presenciou? Então a revolta é com a situação, não é com pessoas. Então quando a gente olha para um Deus tão grande, a gente fica indignado que pessoas vivam uma vida tão pequena, tão simples, uma vida cheia de problemas, uma vida cheia de dificuldades. Diga comigo assim: o meu Deus é grande. Diga assim: o meu Deus é poderoso. Agora, se Deus é tão grande e tão poderoso, como que Ele vai olhar para um filho dele e não vai fazer nada? Isso, pode abrir aí no telão. O fator reverência, louco amor, ótimo. Abre a tela toda. Muito bom. Muito bom, isso. Volta lá do comecinho. Volta lá do comecinho. Isso. Preste atenção nisso. Preste atenção. Pode soltar. O que você está vendo agora... Pode ir lá dar o play? Pode dar o play, filho. O que você está vendo agora, antes de tudo, é a Terra. Preste atenção, estamos saindo da Terra a partir do sul da Califórnia. Vamos subir um pouco aqui. Vamos mais alto. Isso fica a 10 quilômetros de altura. Quando se move do Monte Everest, é isso que se vê. Nessa altura podemos ver a curvatura da Terra. Agora vamos subir ainda mais alto. Isso fica a 100 quilômetros. Estamos a 1/4 de distância da estação espacial. Vendo desse nível, você é considerado um astronauta, se um dia você chegar lá. Agora vamos a 100 mil quilômetros da Terra. A 100 mil quilômetros, a 1/4 de distância da Lua, a Terra é assim. Pode apagar mais luz. Agora afastaremos a 1 milhão de quilômetros. A 1 milhão de quilômetros vemos a Lua. Apaga as luzes aqui, filho, isso. Mal podemos ver a Terra, já passamos a Lua. Olha lá, os 2 pontinhos.
Agora vamos a 100 milhões de quilômetros de distância da Terra. A 100 milhões de quilômetros ainda está longe do Sol. O Sol está a 193 milhões de quilômetros. Agora vamos para 10 trilhões de quilômetros. Aí está o Sol. Acabamos de passar o Sol e podemos ver todos os outros planetas a 10 trilhões de quilômetros. E agora chegamos à 15ª potência. Quer dizer, um 10 com 15 zeros. O Sol é um ponto brilhante entre as estrelas. Agora vamos a uma distância de 10 anos-luz. Olha, se movendo um pontinho lá, ó. A 10 anos-luz de distância se vê o Sol com 11 estrelas vizinhas. Este é o nosso Sol. Agora vamos a 1000 anos-luz. Olha só como é que está ficando. A 1000 anos-luz nem se pode mais ver o Sol. Vemos um monte de estrelas aglomeradas no centro da Via Láctea. Agora vamos mais longe. Vê aquele aglomerado de estrelas? São mais ou menos 100 mil estrelas que estão próximas do nosso Sol. Nem se pode ver o Sol, quanto mais a Terra. Esta é a Via Láctea, a galáxia que nós vivemos. Estamos aí, escondidos em algum lugar. E agora vamos afastar um pouco mais. Você verá que a nossa galáxia é bem grande. E todo o resto que vocês veem são galáxias. Agora vamos nos afastar a 10 milhões de anos-luz. Estamos a 10 milhões de anos-luz e tudo que se vê são galáxias. A Via Láctea está em meio a outras galáxias. Agora vamos a 100 milhões de anos-luz. Esta é a última. Você está vendo um aglomerado de galáxias. Galáxias e mais galáxias, nem se pode ver mais a Via Láctea. Não temos telescópio que possa ir além disso. Aplaude a Deus, irmão, por isso. Ao contemplar isso, irmão, não dá algo dentro de você? Sim ou não? Aí eu fico pensando, a pessoa que entra em algum lugar e ela diz assim, ó, você sabe com quem que você está falando? Aí, como diria Sérgio Cortella, né? É o mini treco do subtroço. O que nós acabamos de ver, querido, é uma exposição clara da grandeza de Deus. Deus, Ele coordena tudo com o poder da sua palavra. O que você acabou de ver, no mínimo, é assustador. No mínimo, mexe com você de perceber a grandeza daquilo que nós temos. Então, como eu dizia, quando a gente olha para um Deus tão grande, é difícil imaginar essa grandeza toda de um Deus poderoso como esse, da gente acreditar, imaginar de que Ele não faz nada pelos seus filhos, que Ele deixaria os seus filhos abandonados, que Ele deixaria os seus filhos vivendo uma vida triste, miserável, sem fazer nada. Tem alguma coisa errada, irmão? E eu vou dizer uma coisa para você, certamente não é a Bíblia que está errada. Quando a gente olha para um Deus tão poderoso, para um Deus tão grande, para um Deus tão exaltado, e quando a gente vê que existem pessoas que se dizem filhos de Deus, que estão vivendo uma vida na margem, uma vida derrotada, e quando eu falo derrota, eu não estou falando aqui de vitória superficial, eu estou falando aqui, querido, de uma vida digna de ser vivida. Só que muitas vezes isso acontece, redobre sua atenção. Bispo, mas então qual que é o problema? Se Deus é tão poderoso, se Deus é tão grande, Ele nos chama de filho, por que tem gente que está vivendo uma vida que está em desacordo com o que a palavra diz? O problema é a falta da revolta no coração de algumas pessoas. Essa indignação de olhar e dizer assim, não é compatível eu dizer que amo e sirvo um Deus tão grande, vivendo uma vida mediana. A situação que essas pessoas vivem já as deixou acostumada. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o que falta em algumas pessoas é a revolta com a situação que ela está vivendo.
É a pessoa olhar para aquilo que ela está vivendo e ela achar que é normal. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não ache normal. Porque o problema, irmão, é a gente olhar e o tempo vai passando e a pessoa vai se acomodando. A pessoa vai se acomodando. Não, tudo bem, bispo, olha, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus ele faz milagre, Deus é tudo isso. Mas é só na vida dos outros, porque na minha vida mesmo eu não vejo acontecer nada. E a pessoa vai se acomodando. E eu vou dizer uma coisa para você, como pastor de igreja, como alguém religioso, a própria religião faz as pessoas se acomodar. A própria religião faz as pessoas se acomodar. Sabe por quê? Porque cada religião tem o seu modo de acomodar o ser humano. Por isso, querido, que nós aqui ensinamos você a andar com as próprias pernas até a sua fé. Porque quando você se torna religioso, além de ser chato, é chato andar e ter um religioso perto, sim ou não? Sim ou não? Agora você está perto de uma pessoa que tem fé diferente. O religioso, ele presta atenção no cabelo, na altura da saia, na sobrancelha, no batom, no salto, na roupa. Agora a pessoa que tem fé não, ela vê além disso, porque aquele que tem fé, e ele é o caráter de Deus, ele tem o caráter de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel 17, olha, eu não vejo o exterior, porque aquilo que é o exterior não quer dizer nada, eu vejo o interior. Então a religião, ela acomoda as pessoas. Tem algumas religiões por aí que diz que quando a pessoa está na miséria, quando a pessoa está vivendo numa tristeza profunda, quando a pessoa está numa vida miserável, me desculpa aqui, essa palavra é forte, mas quando a pessoa está na desgraça, tem religião que diz assim, ó, essa é sua cruz, você tem que carregar ela, um dia isso vai mudar. Sim ou não, irmão? Tem pessoas que dizem, ó, essa aí é a sua cruz, você tem que carregar essa cruz. Se você carregar essa cruz quietinho, caladinho, como uma ovelha mudinha, tudo isso vai mudar. Aí a pessoa, coitada, ela falou, não, mas eu fui na religião A, na religião B, na igreja A, na igreja B, estão dizendo que esse problema que eu estou passando é a minha cruz. Aí coitadinha, a pessoa não entende, não conhece a palavra, ela aceita aquilo, e coitadinha, a pessoa compra a ideia e vai carregando a cruz. Aí é 10 anos, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos com o mesmo problema, 60 anos, e a coisa nunca acaba, a coisa nunca muda, porque ela olha para o marido e diz assim, não, viver infeliz no casamento é minha cruz. Diga, está amarrado. A pessoa olha para a conta bancária dela e diz assim, não, essa aqui é minha cruz. Meu pai foi pobre, meu avô foi pobre, meu tio foi pobre, então eu não posso prosperar. Essa é minha cruz. Tem outras religiões que diz para a pessoa assim, ó, você está pagando pelos erros da outra vida, viu? Você está passando isso aí porque na outra vida você foi rico, você pisava muito nas pessoas, agora você precisa ser pisado. Aí a pessoa compra a ideia de que agora ela precisa viver o resto da vida sendo o quê? Pisada. Que agora é o karma, né? Ela vai ter que encarnar numa pessoa agora pobre, porque ela foi rica em uma outra vida, e agora ela compra essa ideia e ela entende que ela vai ter que ser pisada. Agora pensa comigo, uma pessoa acreditando nisso, que ela precisa evoluir o espírito dela, em uma outra vida ela foi rica, ela pisou em alguém, ela maltratou alguém pobre, e agora ela precisa passar por essa vida como pobre, como alguém miserável, como alguém que vai sofrer pro resto da vida. Eu te pergunto, essa pessoa vai ter força para lutar? A religião acomoda as pessoas também. A pessoa vai olhar para a situação, esse tipo de coisa faz a pessoa já não querer lutar mais. Ela diz assim, não, então se é um karma, se eu estou pagando pela vida passada, não adianta, tudo que eu fizer vai ser em vão. Sim ou não? Então a pessoa desiste de lutar. Aí a pessoa se acomoda com a situação, porque a pessoa comprou a ideia. Irmão, se você parar para perceber, é tão poderoso quando você vem para uma igreja, quando você vai a um templo, quando você vai a um santuário, você vai ouvir um homem de Deus falar, porque até então a figura que você tem daquele homem de Deus, você entende que o que ele fala é amém. Então por isso que eu preciso entender, eu não posso procurar a igreja mais bonita, a igreja mais moderna, a igreja mais estruturada, a igreja mais perto de casa. Eu preciso procurar a igreja mais perto da palavra. A gente tem pessoas que vêm de muitos lugares, pessoas que vêm de Itaquá, pessoas que vêm de Itaquera, pessoas que vêm de várias regiões.
Ô bispo, mas o senhor fica comprometido, fica preocupado? Não, irmão, porque se estão vindo é porque aqui tem palavra. Diga comigo, é a palavra. Então eu não preciso procurar a igreja mais perto de casa, eu preciso procurar a igreja mais perto da... Porque, irmão, você vai comprar a ideia do teu pastor, você vai comprar a visão da igreja. Então, se essa visão de que você está pagando pelos seus erros, do que adianta o sacrifício na cruz? Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: você não é justo, você é justificado. E tem um abismo de diferença entre ser justo e justificado. Irmão, tem outras religiões que diz que a pessoa está vivendo um karma. Quem já ouviu falar disso? É um karma, é uma sina. Até no meio dos próprios evangélicos. Tem gente que olha para a situação e diz assim: ó, isso que você está passando é uma provação. Você está sendo provado, meu irmão. Aguenta mais um pouquinho. Mas a provação já está 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E eu pergunto para você: que desgraça, que diabo de provação é essa que nunca acaba? Então, quando eu contemplo a grandeza de Deus, por que, irmão, geralmente pessoas que têm grande fé são pessoas que têm um contato profundo com a palavra, não com experiências místicas? Porque elas se deparam com a grandeza de Deus. Elas dizem: é impossível ter um Deus tão grande vivendo algo tão pequeno. Eu vou repetir isso aqui. Eu estava conversando com alguns líderes agora, orientando, discipulando o coração antes do culto. O que traz, querido, poder numa igreja, sabe o que é? É o contato com a palavra. Eu vou dizer uma coisa para você, escute isso. Eu tive uma experiência ontem, fui dormir pensando hoje, e pensando o que leva uma igreja à frieza espiritual. Sabe qual é o sinal de que uma pessoa está doente? Deus falou comigo, bispo? É a fome. Quando uma pessoa está doente, qual é o primeiro sintoma que ela tem? Ela perde? Eu fiquei pensando assim, eu falei: meu Deus, como que uma igreja que está recebendo uma palavra de poder, ela não está desejando essa palavra? É porque um dos sintomas da doença espiritual, da falta de fé, da frieza espiritual, é a falta de apetite da palavra. Então eu preciso me preocupar com a palavra. Por que grandes homens de fé são grandes estudiosos da palavra? Pessoas que mergulham, se debruçam sobre a palavra, porque é ela que vai revelar a grandeza de Deus. Nenhum problema é grande demais para aquele que tem Deus como escudo. Ele olha e diz assim: olha, a dívida é grande, o problema é grande, a enfermidade é grande, mas o meu Deus é maior. O meu Deus é maior. Você acabou de ver as estrelas, a galáxia, as Via Láctea. Irmão, Deus chama cada estrela pelo nome e todas elas obedecem. Vai diante de Deus e fala: eis-me aqui. Ele não esquece o nome de nenhuma estrela. Você viu que tinham trilhões de estrelas ao redor do Sol. Nós temos hoje o Sol como uma das maiores estrelas. Só que perto das estrelas que você vê, as estrelas que você vê no céu, elas estão a trilhões de anos-luz. Para você entender o tamanho do Sol em comparação com uma estrela das menores da Via Láctea, é como se você pegar um grão de areia e colocar perto de uma bola de basquete. Esse é o tamanho do Sol perto de uma estrela. Diga: meu Deus é grande, mas a minha revolta é pequena. Eu olho para a minha vida, eu olho para a minha situação, eu olho para o meu ministério, eu olho para a minha igreja, eu olho para o meu trabalho, eu olho para o meu casamento, eu olho para a minha família, e eu vou aceitando a vida que eu vou levando. Eu vou aceitando a vida que eu vou levando. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você: se é uma prova o que você está passando, por que diabos essa prova não acabou ainda? Aí então, irmão, eu quero falar algo para você aqui, posso sim ou não? Quando você lê a Bíblia e usa a cabeça, é aí que nasce a revolta. Quando você lê a Bíblia, diga: quando eu leio a Bíblia e uso a cabeça, nasce a revolta. Porque automaticamente quando você lê a palavra de Deus, você usa a cabeça e diz assim: não, calma aí, tem alguma coisa errada acontecendo. Alguma coisa não está certa. Um Deus que mede o céu com palmos, um Deus que pega a água dos oceanos na mão, um Deus que conta as estrelas e chama pelo nome e não se esquece de nenhuma. Como esse Deus tão grande não vai abrir uma porta para mim? Como que
esse Deus tão grande, irmão, vai me deixar viver na miséria, vai me deixar viver na tristeza, vai me deixar viver na angústia? Como que esse Deus que chamou Abraão, um idólatra, prosperou, virou um dos homens mais influentes e poderosos, a ponto de no século 21, na pós-modernidade, nós falarmos desse homem? Como que esse Deus tão grande não pode me abrir uma porta, ele não pode mudar algo na minha vida? Como que esse Deus, irmão, ele vai me ver na miséria? Eu quero dizer uma coisa para você: será que você acha que Deus tem prazer de te ver sofrendo? Você acha que Deus tem prazer de te ver contando dinheiro, tendo que pedir dinheiro emprestado no fim do mês para pagar a conta? Você acha que esse Deus tem prazer em te ver vivendo, querido, a vida que você está vivendo, vendo os seus pais, vendo os seus filhos vivendo o que eles estão vivendo? Parece que tem alguma coisa errada. Então eu pergunto para você, aonde que está o erro? Será que então parece que Deus ele tem prazer de te ver passando essa provação, de te ver passando essa cruz e dizer assim, ó, ele vai sofrer só mais um pouquinho, ele vai, desculpa aqui a expressão, posso falar? Ele vai se lascar só mais um pouquinho, eu vou colocar ele mais 5 anos aí para sofrer. Será que é assim que você vê Deus? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. Você tem um Deus que se importa. Você tem um Deus que pagou um alto preço pela sua vida. Você tem um Deus que enviou Jesus Cristo para morrer, ressuscitar ao 3º dia, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja, vai voltar para restaurar a sua vida, vai voltar para te salvar. Ei, posso falar isso aqui? Sim ou não? Só quem está no culto diga amém. Escute isso. Quem aqui já comprou um produto importado? Perfume, bolsa, sapato, coisa boa, bispo, coisa boa. Foi caro, mas foi bom, valeu a pena. Quem já teve essa experiência? Por exemplo, se você casou, você foi lá comprar uma aliança de ouro. Na verdade, o ouro não é a mesma coisa que um latão. Aí você foi comprar uma aliança de ouro, 3.000, 4.000 reais. Você teria coragem de pagar no latão 4.000 reais? Não, numa bijuteria você vai pagar esse valor? Na bijuteria, você até compra uma bijuteria, sim ou não? Você até compra, mas você vai comprar o quê? Você vai pagar 30 reais, se for uma bijuteria bacana, 50, não é isso? Se for uma pulseirinha bacana, uma semi-joia, você vai pagar 200, 300 reais, você vai pagar, não vai? Agora, se você olha para um produto e você vê que esse produto de fato ele é bom, e ele vale muito caro, e você tem como pagar, revela seu interesse pelo produto, sim ou não? Sim ou não? O preço que Deus pagou pelo produto que Ele viu revela a importância que você tinha. Ô filho, você tem quantos filhos? 7. Dá para você emprestar um, para a gente matar ele por causa de uma pessoa ruim? Não? Então mas vai sobrar 6 ainda. Empresta um só para a gente matar por uma pessoa boa. Pode ser? Também não? Agora imagina, um homem que tem 7 filhos não está disposto a abrir mão de um, e ia ficar com 6. É egoísmo, não é? Não? Não é egoísmo, não? Por quê? Ele tem 7, irmão. Se ele dá um para a gente matar, para justificar um, ele vai ficar com 6 ainda. Agora pensa comigo, se ele que tem 7 não está disposto, agora imagina, a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida. Agora, bispo, por que essa abundância não está acontecendo na minha vida? Sabe por quê? Porque eu estou aceitando a situação do jeito que está na minha vida. Olhe para quem está do seu lado, para 2 pessoas pelo menos, e diga assim, você não pode aceitar a situação que você está vivendo. Então, meu irmão, está faltando uma indignação contra a situação que você está vivendo. Você, irmão, sabe o que é revolta? Quem aqui sabe o que é revolta?
Não tire conclusões precipitadas sem antes ouvir o que eu quero dizer para você. Escute o que é o significado segundo o dicionário. Quando terminar o culto, não agora, você vai escrever lá no Google significado de revolta. Vai ter várias definições, entre elas eu trouxe essa aqui para você. Primeiro, indignação. Uma pessoa revoltada é que se indigna com a situação. Sentimento de ódio. Uma pessoa revoltada, ela é indignada, ela tem um sentimento de ódio, raiva, demonstrada por meio de um comportamento. Agora eu quero fazer a pergunta da noite: como alguém chamado por Deus, um homem ou uma mulher, um vencedor, se comporta diante das dificuldades, diante dos problemas? Presta atenção nisso. Um vencedor, uma pessoa de fé, ela não abaixa a cabeça diante do problema. A primeira coisa que ela faz, ela diz assim: eu não aceito isso. Eu tenho um Deus muito grande para me ver vivendo isso. Ela se levanta e ela não se revolta com pessoas, ela não se revolta com circunstâncias, ela não se revolta com afetos, ela não se revolta com coisas, ela não se revolta com a vida, ela se revolta com a situação. É um sentimento de raiva que invade o coração dela, e quando ela vai dormir, ela diz assim: nunca mais eu vou apanhar desse homem na minha vida, nunca mais eu vou viver essa situação dentro da minha casa, nunca mais eu vou passar por humilhação do trabalho. Pode ser que ela vá, perde a conta, passa por um período de dificuldade, mas ela determinou dentro do coração dela: nunca mais eu aceito essa situação. Agora, meu caro, eu digo para você, no dia que você determinar dentro de você que nunca mais você vai viver uma humilhação que você já passou, uma situação constrangedora, eu garanto para você, querido, que Deus, ele só está esperando alguém revoltado se levantar para dizer: está aí alguém que eu preciso pausar. A pessoa olha para a situação dela e dentro dela existe uma diga comigo, um ódio. Para nós que somos cristãos, falar de ódio é meio complicado, não é? Sim ou não? Falar: bispo, o senhor está falando de ódio. Eu não quero incitar a violência aqui não, pelo amor de Deus, não me interprete mal não. Eu não quero incitar a violência, diga assim: é um ódio, não contra pessoas, mas contra a situação que você está vivendo. Posso falar isso aqui? Posso falar isso aqui, sim ou não? Enquanto você não tiver raiva, ódio da situação que você está vivendo, você nunca vai superar ela. Eu me lembro, irmão, que a igreja onde eu me converti, onde eu nasci, ela era praticamente uns 10 quilômetros da minha casa. Eu ia sempre a pé. Eu não entendi o que eu estou pregando aqui, mas eu ia revoltado. Eu dizia: Senhor, eu sei que eu estou indo a pé para essa igreja. Irmão, era quase 40 minutos que eu gastava indo a pé. E tem irmão que mora na rua de trás. Isso aqui eu não vou falar não, que vai parecer que é indireta. A pessoa mora na rua de trás: não, é porque estava frio, bispo. Não, é porque eu estava meio desanimado. Não, é porque meu gerente, ele me chamou a atenção hoje, eu estava meio para baixo. Tem que haver uma indignação, um ódio, irmão, um ódio. Mas não é contra pessoas, irmão, é contra a situação. Toda vez, irmão, que eu começo a ter problema com a minha esposa, porque todo casal tem, é claro que eu não vivo desafetos com ela a ponto de ter coisa quebrando dentro de casa, não. Mas todo casal passa por fases, sim ou não? Eu já começo dentro de mim a falar assim: Senhor, eu não casei para isso, eu não aceito viver isso. E aí, não aceitar viver isso, olhe para mim, não é ter uma fé estúpida, é uma fé inteligente. Amém? Amém? Porque tem gente que fala assim: eu não aceito, e vai pôr na conta de Deus o que está vivendo. Então, se você não aceita, qual é o caminho? Ou ela me pedir perdão, ou eu pedir perdão. Então, se eu não aceito, eu já desmonto ela. Eu falo: vem cá, meu amor, nós casamos para viver bem. Pô, eu estou errando, me desculpa, é difícil viver comigo. Você já desmonta. É você não aceitar a situação. Quando você cria um ódio, querido, você passa a vencer aquilo. Quando você tem raiva da situação,
Se você não sentir essa revolta dentro de você, você vai continuar se acomodando. E eu posso falar uma coisa para você, da pessoa que é acomodada? O pão nosso de cada dia do acomodado é a miséria diária. O pão nosso de cada dia do acomodado é a miséria diária. Ele vai continuar, posso falar isso aqui? Dando graças a Deus pela miséria. Ei, posso falar isso aqui? Sim ou não? Você vê as coisas por uma ótica otimista é uma coisa. Você vê as coisas pelos olhos da fé é outra. Tem pessoa que está comendo o pão que o diabo amassou, acreditando que ela está vivendo uma fase, está falando assim, eu te agradeço. Está amarrado, irmão. Você não pode agradecer a Deus pela miséria, porque não foi isso que Ele prometeu que Ele teria para você. Teu casamento tem que estar saudável. A tua vida financeira tem que estar saudável. Tua vida espiritual tem que estar saudável. Tua vida com os amigos tem que estar saudável. Tua vida sexual tem que estar saudável. Tua vida espiritual tem que estar saudável. Você não pode, querido, viver o pão nosso de cada dia de miséria e agradecendo. Deus, eu quero te agradecer. Em algum aspecto da tua vida, essa palavra ela tem que falar com você, porque tem alguma área, irmão, que ela só não melhorou porque você se acomodou. Pergunte para quem está do seu lado e diga assim, em que área você se acomodou que você precisa se revoltar? Escute isso. Sabe qual que é o problema? Às vezes a pessoa, ela precisa tomar uma atitude. Ela precisa se revoltar. É igual, irmão, às vezes algumas coisas na igreja aqui eu preciso fazer, e aí eu preciso depender de um irmão, eu preciso depender de outro, eu preciso depender do outro. Aí quando dá aquele 2 minutos, eu venho e faço. Ô bispo, mas e se quebrar? A gente tenta fazer de novo. Mas e se não der certo? Nós vamos de novo. Agora o que não dá é para você ficar esperando as coisas acontecer, dependendo dos outros. Você precisa tomar uma atitude hoje, meu filho. Você tem que sair do lugar, você tem que olhar para a situação e falar, eu não vou aceitar desse jeito. Amém? Eu não posso, querido, ficar olhando e me acomodar. Só que o problema muitas vezes tem pessoas que se levantam com uma revolta, só que aí o problema é que ela coloca a revolta na direção errada. Isso aqui é poderoso, você precisa aprender. Se revoltar não é o suficiente, porque tem pessoa que está se revoltando, colocando a revolta na direção errada. Olha só, tem pessoas que estão revoltadas, mas elas estão revoltadas com a vida. É aquele tipo de pessoa que você diz assim, ó, maldita a hora que eu nasci. É aquela pessoa que você para conversar com ela, ela fala assim, não, bispo, eu já estou acostumado, eu nasci para sofrer. É assim mesmo. Você conhece alguém assim? Eu tive uma experiência, querido, quando eu era mais jovem, eu trabalhava de frentista num posto Petrobras. E lá nós tínhamos um padrão de atendimento, que todo carro que encostasse na bomba de combustível para abastecer, nós tínhamos que oferecer a limpeza dos vidros e a calibragem dos pneus. E o dono lá, ele era tão águia que ele falava, ó, com isso vocês podem ganhar a caixinha e com isso o atendimento do nosso posto vai ser diferenciado. Então em cada bomba de combustível ele instalou uma torneirinha com água, aquele rodinho e uma bomba para poder encher os pneus. E toda vez, só quando o posto estava muito cheio, não era oferecido isso. Então toda vez a gente fazia isso. O cliente parava para abastecer e eu me lembro isso muito nítido, porque isso me marcou. Aí parou um rapaz num Uno Mille, azul marinho, um rapaz alto, forte, com uma mulher do lado. E aí ele falou assim, ô querido, coloca para mim R$50. E aí eu coloquei R$50, eu falei, você aceita limpar os vidros, pode calibrar os pneus? E ele falou, pode. Irmãos, diante de Deus, eu estou com a mão na Bíblia aqui em cima do altar, eu não preciso mentir porque eu vou dizer para você. Pensa num homem maior que eu tenho 1,92 m de altura, ele era maior que eu e mais forte, devia pesar seus 130 quilos, e mais ou menos uma mulher no porte da minha esposa. Aquele homem, enquanto eu estava calibrando o pneu, ele virou a mão assim, com tanta violência, ele deu um murro na cara da mulher assim, com as costas da mão, sabe? Aí quando eu vi aquela cena, me deu aquele frio na barriga, sabe aquela coisa que te paralisa?
E ele virou e ele começou a bater com a frente da mão no rosto dela, como você vê na luta de MMA, de filme. Ele começou a bater e a mulher ela começou a falar dentro do carro, e eu fiquei naquela situação. Eu falei, meu Deus, eu faço alguma coisa, eu separo, não separo. Diante do Espírito Santo, irmão, depois de dar alguns golpes consecutivos na mulher, ela chorando, o rosto inchou na hora, porque o homem era muito forte. Ele me deu o dinheiro, eu fui até o caixa e ele saiu com o carro. Eu me senti um covarde. Mas quando eu fui entregar o dinheiro para a mulher do caixa, ela falou assim, Cleito, o que você tem? Você está parecendo uma folha de sulfite, você está passando bem? Eu falei, olha, era Baiana o nome dela. Eu falei, Baiana, eu acabei de ver uma situação assim, assim, assado. Aí ela falou, o rapaz do Uno lá? Eu falei, é. Aí ela falou, não, ali é normal, ela apanha todo dia. Aí eu olhei assim, eu falei assim, como assim? Ela falou, não, já teve uma vez que ele estava batendo nela dentro do carro, e aí ele desceu para pegar cigarro na conveniência. E aí eu fui conversar com ela, eu falei, minha filha, você precisa denunciar, você precisa fazer alguma coisa, para você ver o nível, querido. Ela disse que nem dentes ela tinha, ela estava sem alguns dentes, ela apanhava, irmão, não é um empurrão, não é um momento de ira, ela apanhava sistematicamente. E aí ela falou para mim assim, quando eu conversei com ela, sabe qual foi a resposta que ela me deu? Ela falou assim, não, ele é meio bravo assim, mas tem dia que ele é bom, é porque ele está irritado. Olhe para mim, querido, não ria, porque isso é sério. Sabe qual é a verdade? Tem pessoas que aprenderam a conviver com a situação miserável. Tem pessoas que às vezes estão aqui, estão bem arrumadas, estão bem maquiadas, e elas aprenderam a viver uma vida mentirosa, a viver uma vida de farsa. Quantas pessoas que você conhece que no Instagram é uma coisa, no Facebook ostenta uma coisa, mas na vida real às vezes não tem dinheiro para pagar uma conta, mas ela está lá postando, ela está vivendo de mentira. E ela se acostumou a viver aquela mentira para os outros. Ela sabe que no fundo, de verdade, não é aquilo que ela está aparentando. E aí tem pessoas que se levantam com uma revolta, mas a revolta dela é contra a vida. Essa revolta não adianta. É aquela pessoa que amaldiçoa o dia que ela nasceu. É aquela pessoa que diz, eu nasci para sofrer. É aquele tipo de pessoa que diz assim, no íntimo, abre teu coração agora para o Espírito Santo ministrar. Às vezes no íntimo você fica pensando assim, para que eu vim para esse mundo? Irmão, essa é uma pessoa revoltada, mas ela se revoltou com a vida, e esse tipo de revolta não vai mudar nada. Esse tipo de revolta não vai resolver o problema, porque a vida foi um presente de Deus para você, e não um fardo pesado para você levar. Amém? Então, querido, por isso que você tem visto pessoas que estão revoltadas com a vida, atirando na própria cabeça, se jogando de pontes, se enforcando, tirando a própria vida, se jogando na frente de carro, pessoas tomando dezenas de comprimidos para tirar a própria vida, porque elas se revoltaram com a vida. Então ela diz assim, se o problema é a vida, então eu vou tirar ela. Sim ou não? Só se revoltou, mas é uma revolta errada que não resolve o problema. Irmão, a gente vê hoje também pessoas que estão revoltadas contra o sistema que a gente vive no Brasil, sim ou não? Pessoa revoltada contra o governo, contra os políticos. Então a pessoa vai lá, se filia a um partido político, ela vai em manifestação, ela veste a camisa, irmão, ela tem uma revolta contra o sistema e ela tenta mudar. Ela compra a briga, mas esse tipo de revolta não vai resolver. Me pergunte por quê, bispo? Porque o sistema não vai mudar, irmão. Diga comigo, o sistema não vai mudar. Entra político e sai político, o sistema continua? A pessoa se revolta com o sistema. As coisas só vão mudar quando as pessoas mudarem. As coisas só vão mudar quando as pessoas mudarem. Então tem pessoa que tem a revolta com a vida, a revolta com o sistema, e a que eu costumo dizer, a revolta religiosa. Você conhece algum religioso revoltado? Posso falar isso aqui? Olha para quem está do seu lado antes e diga assim, o Espírito Santo precisa ministrar teu coração.
O revoltado religioso é aquele que pensa o seguinte: nossa, eu já fiz de tudo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz escola, eu já fiz curso, eu já fiz voto, eu já fiz sacrifício. Quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada. Ela se revolta. Ela fala: não, eu já fiz, bispo, eu sacrifiquei, eu fiz pacto, eu fiz aliança, eu fiz tudo que a religião me ofereceu, e eu não vou fazer mais nada. Então ela tem uma revolta religiosa, e é uma revolta errada. Diga comigo, uma revolta errada. Porque se essa pessoa parar de usar a fé, é aí que tudo vai começar a dar errado mesmo, de verdade. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode hoje, nesse lugar, preste atenção nisso, não deixe nada roubar a tua atenção agora. Você pode estar aqui hoje dizendo para mim assim: bispo, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho escola, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho condição. Mas uma coisa você não pode dizer para mim que não tem, que é a fé. Essa você tem. Essa você tem. E é essa que vai ser responsável pela mudança da tua vida. Não é a frequência na igreja, embora você precise estar frequente. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir palavra. Ô bispo, mas eu estou bem alimentado, eu estou lá me alimentando pelo YouTube. Tá bom, irmão, vive comendo só lasanha lá de congelada. Vive comendo só comida industrializada, para você ver o colesterol, para você ver a pressão. Olha para quem está do seu lado assim, ó: para de se alimentar pela internet. Diga para ele assim: até porque eu nunca vi pastor de internet visitar quando tem velório, visitar quando está enfermo, visitar quando está no hospital, visitar quando está doente. Diga para quem está do seu lado assim: aprenda a honrar o teu pastor, o homem de Deus na tua vida. Então você pode ter entrado hoje aqui sem nada, mas diga assim: a fé eu tenho. Fé, irmão, você tem, senão você não estaria aqui. Eu vou repetir isso: fé você tem. Bispo, por quê? Porque senão você não estava aqui, irmão. Ainda que você esteja aqui pela primeira vez, ainda que você esteja visitando, que você foi convidado por alguém, irmão, mas tem algo dentro de você dizendo assim: você vai lá porque alguma coisa de repente pode mudar, alguma coisa pode acontecer. Isso é a fé que está dentro de você. É uma fé, uma certeza. Não, eu vou lá porque algo pode acontecer. Então diga comigo: a revolta, pode ser melhor, a revolta canalizada na direção errada não traz resultado. E eu caminho para o encerramento. Só tem um tipo de revolta que vai trazer resultado. Diga comigo assim: a revolta da fé, ou uma fé revoltada. Quer um exemplo? Sim ou não? Só quem é pai aqui, levanta a mão. Pai, nosso vizinho aqui que está vindo nos visitar a segunda vez, vem cá, filho, por gentileza, vou te usar como exemplo aqui. Vai ficar famoso. Vem aqui, filho. Qual é a idade do teu filho ou filha? 7. Menino, menina? Menino, qual o nome dele? Bernardo. Seu nome? Bruno. Bruno, não sei como que você trabalha, como é a sua rotina, mas vamos fazer aqui, hipoteticamente falando. Bruno, você está voltando para casa. Preste atenção nisso aqui, igreja. Bruno está voltando para casa. Vamos conjecturar aqui, fazer uma cena, tá bom? Ele está com a mochilinha dele, alguns documentos, alguns papéis, coisas pessoais. Ele está com a mochilinha dele. Você está vindo na rua da tua casa e você está vendo o Bernardo brincando. Ele está brincando com um amiguinho, chutando bola. Ele anda de bicicleta, está andando de bicicleta, correndo para lá e para cá. E daqui a pouco, tá? Isso aqui é hipotético, tá bom? Não vamos espiritualizar nada, isso aqui é hipotético, é uma história. Aí quando você está chegando perto de casa, como é que fica o coração de um pai quando está chegando depois de um dia que não vê o filho? Cheio de alegria, né? Você ama teu filho muito ou pouco? De 1 a 10, quanto você ama seu filho? 1000? Eita glória! Isso aí é forte, hein? Ó! Bruno, você está chegando. Você está chegando. Quando de repente você vê um cara que você nunca viu, ele pega o teu filho pela roupa e começa a bater, começa a ferir teu filho. É isso mesmo que a gente quer, vai se revoltando. Ele começa a bater, ele joga o teu filho no chão e começa a chutar. Seu filho sabe se defender? E aí eu faço uma pergunta agora, porque o Bruno, em tese, é um homem alto e
forte. Eu faço uma pergunta, igreja. Ele não vai responder, eu já sei qual é a resposta dele. Eu pergunto aqui, Alex, eu pergunto aqui, igreja. 2 homens é capaz de segurar esse homem aqui vendo o filho dele sendo espancado? Eu faço uma pergunta para você, vamos mais profundo. 4 homens é capaz de segurar um pai vendo seu filho ser espancado? Eu te faço uma pergunta, vamos melhorar. 6 homens conseguem segurar um pai vendo o filho ser espancado? Agora a pergunta que eu quero fazer para você, irmão. Isso se chama revolta, quando você olha e diz assim: ninguém vai me segurar. Eu pergunto uma coisa para você. Será que o inferno está tendo trabalho de enviar demônios para tentar segurar a tua fé? Ou você mesmo está desistindo antes de começar? Obrigado, filho. Aplaude a Deus pela vida desse homem. Escute o que eu vou dizer. Tati, sabe o que Deus hoje quer aqui nessa noite? É meio louco o que eu estou pregando aqui, irmão. Isso aqui não é pregação convencional, você não vai ouvir por aí. Mas Deus está à procura de alguém revoltado essa noite. Eu vou repetir o que eu estou falando. Deus está à procura de alguém. Deus está olhando para cá hoje, está falando assim: eu só quero um homem que se levanta. Pode vir Exu, pode vir Zé Pilintra, pode vir Maria Mulambo, pode vir Exu Caveira, pode vir Exu da Morte, pode vir o que for para segurar, mas ninguém vai segurar, porque ele é... Ah não, irmão, vamos colocar de pé, vamos embora, pelo amor de Deus. Porque ele é o quê? Revoltado. Ele vai falar assim: está aí alguém. Agora imagina Deus unir a revolta dentro de você com a unção do Espírito Santo, meu irmão. Ninguém te segura. Eu me lembro de um homem chamado Moisés. Quem se lembra de Moisés? Moisés, ele desceu até o Egito lá. Ele estava vendo um dos seus companheiros hebreus sendo espancado por um egípcio. Sabe o que aconteceu, Júlio? Veio uma revolta dentro dele. Ele matou o egípcio. Ali nascia um libertador para a nação de Israel. Quando você se revolta, irmão, a revolta de Moisés foi o suficiente para Deus falar: está aí um homem que vai libertar o meu povo. Eu me arrepio dos pés aqui, irmão, a cabeça. Eu sinto algo tão poderoso aqui, irmão. Deus está procurando os loucos na fé, os revoltados na fé. Quando Moisés olhou e falou para aquela situação, irmão, ele falou assim: eu só preciso de alguém revoltado para apontar o dedo no homem mais poderoso do mundo, que é Faraó, e dizer: liberta o meu povo, porque tem um revoltado aqui na tua frente. Sabe o que Deus está precisando aqui? Nessa noite, um revoltado para mudar a história da tua família, um revoltado para mudar a história da empresa que você trabalha, um revoltado para mudar a história da tua casa. Eu me lembro, sabe de quem? De um jovem chamado Davi. Davi, ele estava cuidando das ovelhas do pai. Ninguém estava sabendo quem era Davi. Ninguém sabia, ninguém nem conhecia Davi. A Bíblia vai dizer que aparece um leão no aprisco e diz assim: eu vou matar essa ovelhinha. Ei, sabe o que Davi faz? Ele se coloca na frente do leão, arriscando a própria vida para salvar uma ovelha, e diz assim: aqui você não vai tocar. Deus falou: está ali um revoltado que eu vou usar para curar a nação de Israel. Você tem que ser doido, irmão. Diga comigo, tem que ser doido para se pôr na frente de um leão. Tem homem aqui que se vê um rato, pula na cadeira. Irmão, se você sair daqui na rua agora, você vê um Rottweiler, você vê um Pitbull, um pastor alemão, você vai para o combate ou você corre? Agora imagina o leão. A Bíblia vai dizer que quando Davi se apresenta diante de Saul, não foi uma vez, Rafael, ele diz assim: meu rei, toda vez que o leão ou o urso aparecia para sabotar uma das ovelhas do aprisco, eu pegava o leão pela barba e dizia: solta, que a ovelha é minha. Deus está procurando nessa noite revoltado, uma mulher revoltada, um homem revoltado. Sabe por quê, irmão? Um homem que se revoltou, Deus falou: está alguém ali para ocupar o trono, porque no trono de Israel está cheio de almofadinha, está cheio de gente querendo que Deus faça aquilo que é para ele fazer. Eu quero alguém revoltado nessa noite. Eu quero que alguém nessa noite que vai chegar em casa e vai dizer: na minha casa vai mudar a partir de hoje, eu me revolto contra a situação. Ah, tem pessoa, irmão, que quer avivamento dentro da igreja e sai da igreja falando mal para os amigos da outra igreja. Seja o revoltado que queima o joelho em oração nesse lugar. Você quer falar de avivamento? Seja o primeiro a chorar pelas almas, seja o primeiro a pagar o preço por elas. Até, querido, que é por isso que aqui eu não aceito, irmão, ninguém destratar a ovelha. Se você chora por elas, você pode corrigir. Só não pode corrigir quem não chora.
que a repreensão que vem do pai, irmão, ela machuca, mas corrige. Mas você já parou para perceber que o irmão, quando quer corrigir, o filho fala o quê? Oxe, você não é meu pai? Então não tem que se colocar no lugar do pastor, irmão. Você precisa se revoltar nessa noite. Se coloque de pé. Eu vou dizer isso aqui, Bruno. Deus precisa só de um revoltado para mudar toda a empresa, para mudar toda a estrutura da tua casa. Eu quero saber, tem algum revoltado aqui, alguma revoltada essa noite?